Bem-vindos à aula 2, estrutura lançada, o arame lançado, como a gente costuma chamar no escritório. Vamos começar a fazer as ligações. Boa aula. Aqui nós temos o nosso modelo e nós vamos começar a colocar agora as ligações. Faz sentido para mim a gente começar fazendo as ligações das peças mais importantes até as peças secundárias. Então, seguindo essa minha lógica, eu vou fazer as ligações das colunas, chapas de base, para depois passar para as ligações de viga com coluna, que são as vigas principais chegando nas colunas, depois viga com viga e depois os contraventamentos. Então vamos começar com a chapa de base. Vamos olhar no nosso desenho o que é a nossa chapa de base. O detalhe está aqui, ó. Então, é uma chapa de 19. O furo ele tem uma abertura de 110 numa direção, 110 na outra, com 85 de borda para cada lado, resultando numa chapa de 280 por 280. Ok, então nós vamos fazer a nossa ligação 1042, tá? Eu vou colocar aqui 110, o espaçamento é 85, aqui também é 110, espaçamento é 85, a chapa ela tem espessura de 19, o parafuso é de 16, mas ele quer um furo de 21, então eu vou pôr uma tolerância de 5, tá? Aplica, vamos colocar a ligação. Então, eu vou clicar a coluna, clicar o ponto, estou selecionando o ponto D, está lá ela. Então, vamos fazer um check aqui. Eu vou apertar F, que é o atalho para a distância, né? Aqui, até aqui eu tenho que ter 280, tá certo. Eu vou fazer aqui uma verificação nessa dimensão aqui, 280 também, tá certo. Do parafuso ao parafuso eu tenho 110, ok. Não consigo ver o parafuso do outro lado, eu vou fazer daqui até aqui, pegou 110 também, então tá ok. Se isso aqui tá ok, eu posso aplicar nas demais colunas automaticamente. Então vou ligar o ponto aqui, assim, aqui. Então agora, vamos lá. Resolvemos a chapa de base das colunas. Agora nós vamos fazer a ligação da viga com a coluna, né? Então eu vou começar com essa viga daqui, com essas duas colunas, e essa viga com essas duas colunas. Essa ligação, ela é, aqui ó, BS de 217, ela é de cantoneira. O primeiro furo está 60, os furos estão espaçados de 60, são parafusos de 5/8, borda furo de 30, folga de 10, cantoneira de 3 por 1/4, ok, gabarito da cantoneira de 44. Então vamos colocar ligação 141, 60 entre furo. Do topo até o primeiro furo eu tinha 60. Do furo até a borda eu tinha 30. Vamos olhar de novo. Eu tinha 30, exatamente.
A cantoneira, ela é uma cantoneira de 3 por 1/4, 86 por 6,35. O parafuso é de 5/8, ok. A 325. Que eu esqueci? Assim, o gabarito que era 44. Apply, ok. Vamos lá. Coluna, fica. Vamos conferir antes de aplicar nas demais, né? Deixe que isso aqui fique aqui, isso depois nós vamos arrumar, né? O que eu posso fazer aqui está me incomodando. Vou esconder ela aqui só para... Então aqui eu tenho a ligação, a cantoneira é 76 por 6,85, que equivale ao que a gente queria. Eu vou fazer aqui uma vista plana para checar algumas informações. Então olha aqui, ó, essa viga está no plano XZ, eu vou pegar aqui uma vista no plano XZ, vou selecionar essa viga para pegar ela como referência, tá lá, ó. E agora eu vou verificar algumas distâncias, como a distância do parafuso até em cima, 60 era o que eu queria, a distância entre parafusos, 60 era o que eu queria, a distância do parafuso até embaixo, 30 era o que eu queria, a distância da quina da cantoneira até o parafuso em X 44, ó, que era também o que eu queria. Ele deu uma folga aqui de 10, né? Vamos ver quanto que está aqui. Deve ser o 10, deve ser o em X10, que é essa folga aqui, ó. Esse 10 aqui, ó. Então acho que está certo, que é isso mesmo. Então, se está certo, eu vou pegar essa ligação 141 e vou aplicar aqui, e vou aplicar aqui. Note que nesse ponto aqui ele está chegando, olha só, deu uma confusão porque essa viga está chegando aqui, mas nós já vamos fazer a ligação dela, vocês vão ver que ele, né, vou esconder ela também aqui, ó, só para ela não atrapalhar aqui, vou esconder isso aqui, esconder essa aqui, só para a gente poder, ó. Então, essa aqui, ó, tá chegando na alma, tá vendo? E essa aqui tá chegando na mesa da coluna. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu tinha escondido um monte de peça, né, ó, regen aqui, eu vou dar uma regenerada na estrutura, tô com toda a estrutura de novo, certo? Bom, então agora o que nós vamos fazer é ligar esses dois perfis U de 8 aqui nas colunas, tá? Esse detalhe de ligação, ele tá aqui, ó, é o U de 8, tá? Ele está espaçado 80 na horizontal aqui, 40 para cada lado, 60 na vertical, né? São 4 furos. Então vamos pôr as informações aos poucos. A chapa ela não chega até em cima do U aqui, ó, ela tem uma folga aqui de 5 milímetros para solda. Então vamos configurar essa ligação, a nossa ligação 144, ó lá, ó, uma chapa de topo. Aquele último número que nós vimos lá, que é essa distância do topo até o início da chapa é 5, né? Então eu já vou pôr esse 5 aqui, tá? A distância entre furos é 60 na vertical, a 60 do topo. Ela é 80, era 40 mais 40, o
a distância de bordo fora de borda furo já era esse 30 mesmo. A chapa, ela era uma chapa de 8 com parafuso de 5/8. Então aqui eu vou pôr chapa de 8, parafuso 5/8. Ok? Apply, OK, vamos executar ela. 144, coluna, viga, tá aqui. O que aconteceu aqui que já chama atenção? Essas nervuras de reforço que são um default da ligação. Eu não quero isso, né? Então eu vou selecionar aqui a minha ligação e vou desligar aquelas nervuras ali. Primeira coisa que eu vou fazer é isso, tá? E agora nós vamos verificar essa ligação para ver se ela tá ok. Então eu vou pegar uma vista plana olhando daqui para lá. Então eu tenho aqui, vou pegar uma vista em XZ e vou usar essa viga como referência para pegar o eixo, tá? Eu podia também pegar uma vista do grid e pegar o do grid, vou fazer isso, vista do grid, vou pegar o grid 2. Por quê? Porque se a viga está construída da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, vai fazer diferença a hora que eu selecionar a viga para definir o plano. Com o grid não, ele vai estar sempre no lugar certo, ó lá. Aqui, claro, tem muita coisa para ser vista. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro usar o filtro, não é o mais rápido aqui, mas eu quero como exercício, tá? Então, a classe que eu quero que mostre a classe que for diferente dessa aqui, ó. Essas azuis aqui, ó, selecionado é o 4, certo? Então eu já não quero que mostre ela. Então apply, ó lá. Então essa minha vista já não tá mostrando os contraventamentos, está mostrando só, tá? Então essa cantoneira aqui, ó, vamos olhar aqui no plano para eu ver o que eu estou fazendo. Olha aqui, ó. Aqui eu vou botar um Ctrl 2 só para enxergar melhor, né? Então esse perfil que eu estou vendo aqui, ó, são aquelas duas cantoneiras lá. Então eu vou selecionar com cross section aqui, ó, tá vendo que eu estou selecionando aqui ao contrário, que daí eu seleciono aquelas duas lá e vou dar um hide. Então eu selecionei, eu escondi todas elas, tá? Então agora o que eu tenho aqui? Eu tenho os parafusos lá, ó, né? E a chapa e o meu perfil U, que é esse aqui, tá? Eu tô vendo aqui duas coisas que a gente tem que arrumar já. Tá vendo que o eixo da coluna tá aqui e as costas do U tá aqui. Tá errado. Pelo projeto eu tenho que ter essas costas do U aqui. Por quê? Onde que foi o erro? Vou dar 2 cliques na viga aqui. Ela tá como middle aqui, ó, no plano, tá? Ela tinha que estar para a direita aqui. Então, direita, modifica. Olha lá. Vocês viram que ele moveu também a chapa e também os parafusos, porque ela é a viga de base. Se eu modifico a viga de base da ligação, ele modifica a ligação para adaptar sozinho. Então ele já fez uma adequação que ele precisava fazer. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou verificar essas medidas aqui, né? Então vamos pegar a distância, vou usar o F que é mais fácil, né? Ó, entre um parafuso e outro eu tenho que ter 60. Deixa eu tirar essa janela daqui. Aqui, ó, 60, tá certo, tá? Entre parafusos na horizontal eu tenho que ter 80. Ó lá, DX 80, tá? Entre o parafuso e o topo lá, vou pegar qualquer ponto aqui, DY 60. Então é o que eu preciso também. Então me parece que a ligação tá ok, que a gente pode aplicar.
Voltando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar esse perfil aqui também, porque ele também está com middle aqui, ó, né? Lembre que esse perfil, eu girei ele, né? Então, se eu colocar a direita aqui, ele vai... Eu vou colocar isso aqui para a gente ver aqui. Quer ver? Deixa eu mudar. Aqui, ó. Ó, ele está no meio, dá para ver aqui visualmente. Se eu colocar a direita, ele vai vir aqui, ó. Opa, tem que selecionar a viga. Direita lá. Não é, né? Esquerda. É diferente daquela outra que a gente fez lá, esquerda. Então agora eu tenho a viga no eixo. Então arrumei ela, ok. Vamos... essa ligação aqui já está toda... Não está toda. Olha aqui, ó. Ela tem um chanfro de solda aqui, ó, que a gente não tinha, que no nosso projeto não tem. Eu tenho que desligar ele também. Esse chanfro de 20 aqui, eu quero 0. Modifica. Vamos ver lá. Agora ela está certo, ó. Então, agora nós podemos aplicar a ligação no resto da estrutura. A ligação que está configurada é essa aqui, né? Então, com essas últimas configurações que eu fiz, o que eu fiz? Eu dei 2 cliques para buscar as informações dessa ligação, vou dar um apply para deixar ela como default. E agora vamos aplicar ela nos outros. Então, nessa coluna aqui, viga, vamos ver se está ok lá, vamos lá, ok. Esses contraventamentos que estão passando aqui, lembra que essa viga também vinha até aqui, né? Quando a gente fizer as ligações, eles vão se arrumar sozinho. Então aqui, ligação 144, que já está configurada, coluna viga, ok, coluna viga, tá? Tô vendo que essa ligação aqui, parece que o parafuso está mais para baixo do que aqui. Ó, coisa boa que aconteceu, que é pra gente... quando eu lancei os dois últimos, vão lembrar, estavam os dois virados para a direita. Para eu colocar essa boca para lá, o que eu fiz? Eu girei ele 180 graus. A hora que eu girei ele 180 graus, o programa entende que a parte superior do perfil é essa aqui e a inferior é essa. Lembre que aqui parece óbvio que nós estamos fazendo uma plataforma horizontal, mas você pode estar trabalhando sobre qualquer plano. Então, a parte superior e inferior da viga, se você gira para o T-steel, ele está girando também. Então, aqui, o que aconteceu? Aquela distância de 60 até o topo, ele está daqui até aqui embaixo. Vamos comprovar isso. Olha aqui. Essa distância aqui, 60. Vou jogar um 30 aqui, você vai ver que ele vai baixar mais. Ó, tá vendo? Então, aqui eu tenho duas opções. Ou eu faço aqui a conta, né? Eu tenho o de 203, ou eu faço essa conta aqui, ou eu lanço o perfil de novo. Eu vou fazer o mais radical aqui, que é para mostrar como que eu faria aqui. Eu vou apagar essa viga. Ó, apaguei a ligação inteira, né? Que é igual a essa. Então vou dar 2 cliques aqui, vou dar um apply só para pegar as configurações dessa viga aqui, né? Se eu quero, se a boca está para a direita e eu quero construir ela aqui, qual que é o que eu tenho que fazer? Viga. Vou ligar o ponto F5 para pegar. Em vez de fazer daqui para lá, eu vou fazer daqui para cá. Olha aqui, ó, ele fez com a boca para lá, certo? E já fez centrado, porque lá eu tinha colocado o right, certo? Agora o right está para o outro lado, ó, ele já está todo certo. E agora a parte de cima
Tá aqui, que é o natural. Quando eu aplicar a ligação 144 agora, olha lá, agora ela está certa, tá vendo? Aqui e aqui, olha lá. Que bom que deu isso, que assim é uma coisa, um conceito a mais pra gente, tá certinho, ó, pra gente revisar, né? Tá feita a ligação das vigas principais nas colunas. Aula 2 era isso aí, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula tem mais. Até lá.